O nosso quarto e último tópico da aula de hoje é o julgamento liminar de improcedência. Julgamento liminar de improcedência, ou também chamada de improcedência liminar do pedido. Eu costumo chamar de julgamento liminar de improcedência, mas significa exatamente a mesma coisa. Falar em procedência liminar do pedido ou julgamento liminar de improcedência não muda a cotação do dólar, não muda em nada. Mesma coisa. Isso está previsto, esse fenômeno, no artigo 332 do CPC. Para ficar um pouquinho mais aqui com os senhores, daqui a pouquinho eu volto à tela. Os senhores se lembram que nós vínhamos analisando, o primeiro tópico que nós analisamos hoje foi o despacho preliminar. Depois falamos da emenda da petição inicial, depois falamos do indeferimento da petição inicial e agora estamos no julgamento liminar de improcedência. Nesse primeiro tópico, o despacho preliminar, eu vinha falando. O despacho preliminar, que consiste na análise pelo juiz dos requisitos da petição inicial pelo autor, pode ser positivo ou negativo. Se for negativo, leva à emenda da petição inicial. Se continuar negativo, pode ensejar o indeferimento. Já vimos isso. Aí eu dizia, se for positivo, seja logo na primeira análise dos requisitos, seja pedindo o juiz a petição inicial, aí a parte traz pedindo o juiz a emenda da petição inicial, a parte traz a emenda, ou em 15 dias, ou em 5 dias, também já analisamos. Mas a emenda veio, e a emenda veio satisfatória. Então, olhando a petição inicial, mais a emenda que complementa a petição inicial, agora está tudo preenchido. Então, sendo o despacho preliminar positivo, eu dizia, isso nos conduz, em regra, à citação do réu. Por que, em regra, a citação do réu? Porque nós temos esse fenômeno do artigo 332 do CPC, que eu vou trazer aqui para os senhores, e como venho fazendo nos últimos casos, eu vou analisá-lo também separadamente. Ok? Artigo 332. Vou levar aí para os senhores por hora só o caput. Olha lá, a lei chama de improcedência liminar do pedido. Artigo 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, a parte que me interessa nesse momento está aqui, ó, independentemente da citação do réu. Quer dizer, é um ato processual, é um fenômeno processual que se manifesta antes da citação do réu, sem que se tenha dado a citação do réu. Por isso que eu disse, o despacho preliminar positivo conduz, em regra, à citação. Porque tem casos, e aí os casos seriam, ó, quando o pedido contrariar, vou trazer os incisos sem preocupação de explicar por hora. Quando o pedido contrariar, isso que aparece aí para os senhores. Enunciado de súmula, acórdão de certos casos repetitivos, decisão, acórdão, entendimento em RDR e em AC, enunciado de súmula do tribunal local. Falaremos sobre isso depois, tá? Já que eu trouxe os incisos, também o parágrafo 1º, só a título de menção aí. Então, o juiz também indefere liminarmente, julga liminarmente improcedente se ele perceber decadência ou prescrição. Ok? Eu quero por hora situar os senhores, vamos levar para a tela esse 332, vamos ver cada um das suas partes, analisar os incisos. Ok? Então vou compartilhar a tela com os senhores, como estamos fazendo nos últimos casos. Deixa eu ver se agora... Ué, não é essa aqui não. É essa aqui. Deixa eu ver. Eu sei que não está aparecendo. É essa aqui. Deixa eu ver se agora vai. Agora foi. Pronto. Vou seguir. Recordando, meus amigos, muito rapidamente, que é o tempo que nós temos. Vimos o despacho preliminar. Vimos a emenda da petição inicial.
Vimos o indeferimento. Estamos aqui nesse quarto fenômeno, julgamento liminar de improcedência. Quando o despacho preliminar é positivo, isso nos conduz, em regra, à citação. Por que em regra? Porque nós temos esse fenômeno aqui, que já mencionamos, artigo 332. Então vamos separar ele daqui. Julgamento liminar. Liminar é porque é logo no começo, né? In limine, no começo. Julgamento liminar de improcedência. Antes de trazer o artigo 332, eu quero lembrar com os senhores o que nós vimos aqui, ó, nesse instituto antes, do indeferimento da petição inicial. Nós falamos que o indeferimento da petição inicial gera uma sentença terminativa, que não analisa o mérito, que isso gera uma coisa julgada formal e que não impede a repropositura. Não é isso? O julgamento liminar de improcedência é o contrário. Improcedência, meus amigos, significa, me perdoem a obviedade, a não procedência. O juiz não dá razão aos argumentos do autor. Julga improcedente o pedido. O julgamento de procedência ou de não procedência é um julgamento de mérito. Então, o que os senhores têm que saber por hora, já de início, é que esse julgamento de improcedência do artigo 332, ele acarreta um julgamento de mérito. Nós temos aqui um julgamento de mérito. Então, nós não estamos mais no artigo 485, inciso 1º, mas nós estamos no artigo 487, inciso 1º. Deixa eu trazer aqui rapidamente o 487, inciso 1º, até por uma questão de justiça, pelo que nós fizemos lá atrás. Então, aqui está o 4... Um momentinho. Aqui está o 487, inciso 1º. Haverá resolução do... Opa, o que houve? Espera aí que eu fiz alguma besteira, me perdoem. Acho que é uma questão de zoom, né? Não, animal. Sim. Oh, meu pai, como é que eu posso... Ah, foi. Graças a Deus. Essa mesa digitalizadora, eu fiz alguma confusão aqui. Vamos lá, vamos voltar, isso não atrapalha a aula. Ainda bem que eu resolvi. Então, haverá resolução de mérito. O juiz julgará o mérito quando ele acolhe ou quando ele rejeita o pedido. Então, o acolhimento é a procedência, a rejeição é a improcedência do que foi pedido na ação ou na reconvenção. A reconvenção é um tipo de ação, nós veremos aqui nesse semestre. Tá? Ação barra demanda, um dos elementos da demanda é realmente o pedido, barra a petição inicial, né? Aquela relação de generalidade e concretude. A demanda é a ação exercitada, a petição inicial é o exercício da demanda. Pois bem, por isso que o pedido está na petição inicial, o pedido é um dos elementos da demanda. Quando o juiz acolhe, julga procedente o pedido. Quando o juiz rejeita, julga improcedente o pedido. Ok? Então aqui nós estamos diante de um caso em que tem resolução de mérito. Se tem resolução de mérito, a coisa julgada que forma é a coisa julgada material e não a coisa julgada formal. A coisa julgada material está prevista no artigo 502, como eu fiz menção para os senhores. Olha aqui. Vou trazer também aí para os senhores
para deixar o mais completo possível o nosso quadro. Coisa julgada, artigo 502. Denomina-se coisa julgada material. Vamos ter uma aula disso, eu lembro aos senhores, tá? Só para fazer o link. A autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não, decisão de mérito, como nós estamos vendo, não mais sujeita a recurso. Então, acabou o processo, decisão de mérito transitou em julgado, não é mais sujeita a recurso, isso forma coisa julgada material, que tem como característica a imutabilidade e a indiscutibilidade. Olha aqui o pulo do gato, ó. Essa imutabilidade e a indiscutibilidade é em qualquer processo, em qualquer demanda. Tanto no processo que acabou de acabar, quanto em qualquer outro processo. Então, se é imutável, e porque é imutável também é indiscutível, não se pode discutir, é admitida, nesse caso, a repropositura da demanda, do processo? Não, não se admite a repropositura. Essa é a distinção, portanto, da coisa julgada material para a coisa julgada formal. Então aqui, ó, é diferente da coisa julgada formal que nós mencionamos lá no artigo 486. O primeiro tópico, portanto, dentro desse julgamento liminar de improcedência, é você distinguir do indeferimento da petição inicial. No indeferimento da petição inicial, a sentença é terminativa, não analisa o mérito. Forma coisa julgada formal que não impede a repropositura, logo é possível a repropositura. No julgamento liminar de improcedência, do artigo 332, a decisão é de mérito. Forma coisa julgada material e que impede a repropositura em qualquer processo. Ok? Esse é o primeiro tópico. O segundo item, dentro do julgamento liminar de improcedência, é a análise do artigo 332, que é o artigo específico. Eu vou trazer logo o que nos interessa aqui por completo. E vou analisar um por um para ganhar tempo, tá? Deixa eu montar ele aqui para os senhores, rapidamente. Ó, estamos analisando a seção que se chama da improcedência liminar do pedido. Estamos no artigo 332, vamos a ele. Primeiro tópico, primeira parte do dispositivo, nas causas que dispensem a fase instrutória. Então, não é em qualquer demanda. Esse é um primeiro item importante. É somente nas causas que dispensem a fase instrutória. Fase instrutória, meus amigos, significa produção de provas. Então, são causas que dispensam a produção de provas, porque não há necessidade de produzir prova. É por isso que o processo vai ser extinto aqui, logo no começo. Julgamento liminar de improcedência, sem nem trazer o réu. A produção da prova, em geral, vai se dar aqui, ó, na continuação desse processo. Adiante. Então você não precisa prosseguir com o processo em contraditório, porque não precisa produzir prova. Essa é uma primeira circunstância. Primeiro requisito, né? Quais são as hipóteses em que não se precisa produzir prova? Então são em dois casos, basicamente.
quando a questão ela é exclusivamente de direito, então você não tem fatos a provar e as provas incidem sobre os fatos. Essa é a primeira hipótese. Se não tem fato, não precisa de prova. Então, se não precisa de prova, é uma causa que dispensa a fase instrutória. Ou quando a causa tem questões de direito e também questão de fato, mas o fato já está provado. Como é que o fato já está provado? Se nesse momento aqui, em que nós estamos, só o autor participou com a petição inicial? Pois bem, já está provado pela própria petição inicial. A petição inicial já trouxe a prova quanto aos fatos. Então, nesse caso também, não precisa de fase instrutória. Esse é um primeiro requisito, tá? Vamos seguir. Nas causas que dispensem a fase instrutória, já analisamos. O juiz, independentemente da citação do réu. Esse é um segundo tópico. O julgamento liminar de improcedência, ele ocorre antes da citação do réu. Só o autor e o juiz participaram desse processo. O réu nem participou. A citação do réu não tem a finalidade do réu participar do processo em contraditório? Exatamente. Então, como é que esse instituto sustenta a hipótese do réu nem participar do processo? Como é que o processo começa, se desenvolve e termina com um julgamento de mérito, 487, inciso 1º, sem participação do réu? Como é que pode isso, meus amigos? Isso não seria inconstitucional? O STF já disse que não. Não é inconstitucional porque um outro tópico que nós temos é que o juiz julga liminarmente improcedente o pedido. Então, na verdade, o réu não participa porque não precisa, ele ganha. Já com a petição inicial do autor, sem precisar produzir prova, o juiz já tem elementos suficientes para fazer com que o réu ganhe. O réu saiu vitorioso no processo. Então aqui se entende que esse contraditório ele é desnecessário. A participação do réu é desnecessária porque o réu ganha em tudo. O pedido do autor foi julgado totalmente improcedente. Improcedência é não procedência. Artigo 487, inciso 1º, acabamos de ver. Quando o juiz não acolhe os argumentos do autor. E a improcedência, é um terceiro elemento desse caso. Somente se pode cogitar do artigo 332 quando o pedido for todo improcedente. O autor pediu 1 milhão, não levou nem 1 centavo. Que se for para condenar o réu em 1 centavo para o autor, uma parcela mínima que seja, aí é claro, o réu tem que participar. O que o contraditório assegura? A participação para ganhar. Exercer influência para ganhar. O réu aqui vai ganhar. Então ele nem precisa participar. Esse é o sentido desse dispositivo. O STF já o declarou constitucional com base nesses argumentos. O contraditório é desnecessário. Não há desobediência ao devido processo legal. O artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal prevê que ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. Bens aqui em sentido lato, né? Qualquer patrimônio jurídico. Mas o réu não foi privado de nada. Não há, portanto, lesão ao devido processo legal pela não participação do réu, porque o réu ganhou. Tem que ser uma total improcedência do que o autor pediu, ok? Por isso, portanto, que o processo termina com o julgamento de mérito pela improcedência sem a participação do réu. Agora, para acabar
o último item. Não é para acabar a aula não, que falta falar uma coisa, tá? Mas o pedido deve contrariar. Esse é o quarto tópico. Sobre esse quarto tópico, nós não teremos muito a falar, porque esse dispositivo decorre, vou fazer logo aqui um resumo, ó. Esses incisos, eles decorrem de um contexto maior, que é a vinculação a certos pronunciamentos judiciais, como se vem chamando por aí, dos precedentes. Nem tudo ali é precedente, tecnicamente não, mas é a teoria do precedente, esse conteúdo vinculatório. Isso os senhores verão em processo civil 3, mais aprofundadamente. Artigos 926, 927, 928. O 927 está bem representado aqui. Porque o inciso 1º do 332, quando fala que o pedido contraria enunciado de súmula do STF, súmula do STJ, isso está no 927, inciso 4º. Quando julga improcedente, porque o pedido contraria acórdão proferido por esses tribunais superiores em recursos repetitivos, isso está no 927, inciso 3º. Quando fala que julga improcedente, porque o pedido contraria uma tese fixada, um entendimento firmado em IRDR ou incidente de assunção de competência, IAC, isso também está no 927, inciso 3º. E esse 927 trata, portanto, de uma ideia de vinculação. Apenas o inciso 4º, que fala enunciado de súmula de tribunal local sobre o direito local, não está no 927. Mas qual é o sentido? É porque sobre o direito local, exemplo, sobre uma lei do Estado do Rio de Janeiro, a última instância é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Isso decorre do Pacto Federativo. Nós vivemos em uma federação, né? Nossa federação ela é meio tupiniquim, mas o sentido desse inciso 4º é esse. Os incisos decorrem, portanto, desse contexto de um pronunciamento vinculatório, a adoção da teoria dos precedentes entre nós. Se o juiz está vinculado ao que consta aqui, aqui, ele vai estar vinculado no final do processo como ele está vinculado agora. Então, para que trazer o réu se ele já sabe, o juiz, que o pedido do autor contraria esses entendimentos aqui vinculatórios? Então, acaba que esse artigo 332, ele é uma decorrência da técnica de vinculação. É um efeito procedimental, é um encurtamento do procedimento por conta dos precedentes. Além dessa aplicação dos precedentes, nós temos também, para acabar esse tópico, a ideia de que o juiz também pode julgar liminarmente improcedente quando ele, logo no início do processo, verifica decadência ou prescrição. É possível que o juiz verifique logo de início decadência e prescrição. Decadência e prescrição são reguladas pelo direito material, como vimos falando. Se é uma questão de direito material, é naturalmente também julgamento de mérito. E é um julgamento de mérito que vem a julgar improcedente o pedido, porque são institutos que fulminam a pretensão do autor. Ok? Então eu vou voltar aí para ver com os senhores se está tudo bem.